Fala galera, vamos começar aqui mais uma aula para a construção do nosso aplicativo de controle financeiro pessoal. Hoje vamos dar um tempinho na construção das telinhas e vamos cuidar um pouco agora das conexões com o banco de dados. Mas antes de começar, vou dar aqui um recadinho da paróquia, que é se você está vendo esse vídeo porque recebeu algum link ou porque você achou ele direto no YouTube, vou deixar aqui na descrição embaixo o link para você assinar e receber as demais aulas desse curso completo, ok? Então vamos lá. Para fazer a criação dos componentes de acesso ao banco de dados, a gente geralmente organiza eles dentro de um módulo de dados que a gente chama. Eu poderia deixar os componentes todos soltos aqui na tela, mas eu optei por agrupar eles dentro de um módulo de dados. Então, como a gente cria esse módulo de dados? File, New, Other. E aqui em Delphi Files, Data Model. Ok? Então ele cria uma tela como essa. Vou já salvar ela aqui. Chamar de Data Model. Salvar. Vou dar o name dela aqui como DM, para ficar mais fácil de usar ela, um nome pequeno. Então, o primeiro componente que a gente tem que colocar aqui na tela é o driver do SQLite, que é esse FDB Fizz SQLite Driver Link. Então a gente precisa necessariamente colocar esse driver aqui para que a aplicação funcione direitinho no nosso device. Então, o primeiro componente que a gente usa para realmente fazer a conexão com o banco, a gente acrescenta um FD Connection, que é o componente que vai se conectar com o banco de dados. Para configurar ele, botão direito, Connection Editor, seleciono aqui o driver SQLite, aí venho aqui na propriedade Database, vamos escolher lá o nosso arquivinho de dados, que está dentro da nossa pasta, na pastinha DB, duplo clique em Database, ele já traz para cá. Uma coisa muito importante que tem que tomar muito cuidado, aqui em Open Mode, ao invés de Create UTF-8, a gente deixa aqui Read e Write, para que a nossa aplicação consiga se comunicar direito com o banco de dados. Aí a gente pode dar um teste para verificar se a conexão está tudo ok. Connection com sucesso, maravilha, só dá um ok. Então os parâmetros de conexão já estão todos ok. Eu vou mudar o name desse FB Connection para FBCon, FDCon. Legal, em teoria a nossa conexão com o banco de dados já está feita. O próximo passo aqui agora é a gente adicionar o arquivo do banco de dados junto dos arquivos do nosso projeto, para que quando o usuário baixe a aplicação e instale ele no device, o banco de dados vá junto com a aplicação. Como a gente faz isso? A gente vem aqui no menu Project e opção Deployment. Aqui eu configuro todos os arquivos que eu quero que sejam instalados junto com a minha aplicação. Muito importante aqui escolher qual é a plataforma que você está configurando, né? Nesse caso nosso, a gente pode colocar All Configurations Android Platform. Aí como a gente adiciona? Vem aqui em Add File. Lá na nossa pastinha, escolhe DB e o nosso arquivo de banco de dados. Abrir. Então ele acrescentou aqui o nosso arquivinho. Uma propriedade muito importante que a gente tem que mudar é esse Remote Path aqui. Esse caminho tem que ficar como ponto barra assets barra internal barra. Isso tem que ser assim, senão não vai funcionar, ok? Aí podemos salvar o nosso projeto e a parte de conexão
já está praticamente pronta. Vamos começar acrescentando aqui agora no nosso módulo de dados os componentes responsáveis por buscar as informações do banco de dados, que são os FD Queries. É dentro desses componentes aqui que eu vou colocar os meus comandos, os selects, para que eles acessem as informações que estão dentro aqui do nosso banco de dados e traga na tela para o usuário poder visualizar. Então aqui nesse componente a gente precisa configurar algumas coisas. O primeiro é qual é a conexão que ele deve utilizar, que te vem aqui em Connection. Como tem uma única, ele já preenche para a gente, mas se não tivesse preenchido, a gente teria que setar esse Connection aqui. Vamos renomear ela para QRY categoria. Aí só para a gente fazer um teste aqui, vamos clicar com o botão direito, Query Editor, e vamos colocar Select asterisco from tab categoria. Vamos dar um execute aqui para ver se vai dar certo. Percebe que toda vez que eu vou tentar fazer um acesso à base, ele fica pedindo uma senha, mesmo que a gente não tenha configurado essa senha. Vamos só dar um OK aqui para a gente configurar a propriedade para ele parar de pedir essa senha. A gente vem aqui no componente de conexão, Login Prompt, e desmarca essa opção, deixa ele como false. Então vamos voltar aqui, Query Editor, Execute. Percebe que ele já trouxe aqui as nossas categorias que foram cadastradas. Legal. Pode dar um OK. Vamos acrescentar aqui uma nova query para listar os lançamentos para a gente. Query Editor, Select, asterisco from tab lançamento. Vamos verificar. Legal. Aqui só explicando um pouco melhor, seria muito importante que vocês já soubessem trabalhar com SQL, né, com pelo menos os comandos básicos aqui. Então aqui, só para ficar um pouco mais claro, o que eu estou fazendo? O comando select serve para buscar os dados lá na minha base. Então aqui eu estou dizendo para o meu aplicativo que eu quero listar, o asterisco quer dizer todos os campos, from quer dizer de onde, e coloco a tabela que eu quero. Então, listar todos os campos da tabela lançamento. Então, basicamente é isso que a gente está fazendo aqui, ok? Vou renomear esse componente para QRY lançamento. E agora vamos voltar aqui na nossa aplicação e vamos criar a nova telinha aqui, uma nova abinha que seria a tela de cadastros de categorias. Então a gente vem aqui no Tab Control, vem aqui em Itens, adiciona uma nova aba, vou chamar ela de Tab Categoria, vou mudar o text dela aqui para Categoria. Legal. Ela vai ser uma tela bem parecida com essa que a gente está vendo aqui. Então vamos copiar essa toolbar aqui. Edit, Copy. Vamos aqui na categoria, Ctrl V. Vamos renomear esse lançamento isso aqui para categorias. Então sempre que o usuário entrar na tela de categorias, a gente vai listar todas as categorias aqui. O botão esquerdo aqui, deixa eu esconder os não visuais. O botão esquerdo ele vai voltar e a gente vai acrescentar um botão do lado direito aqui. É um Speed Button. O alinhamento dele é Right. Que sempre que o usuário quiser inserir uma nova categoria, ele vai utilizar esse botão. Então a gente vem aqui na propriedade Style Lookup,
Vamos inserir aqui Add to Button. Venho aqui no Icon Tint Color. Coloco o branco, mudo o alfa aqui para 255. Ok. E vou colocar a margem direita dele como 5, só para ele desencostar da borda. Legal. Para a gente listar aqui os dados agora, posso colocar aqui um list box. Jogo para cá. Só garantir que ele ficou dentro da tab certa, ok. Propriedade alinhamento como client, para ele preencher a tela toda. Legal. Aqui agora a gente pode linkar essa list box lá com o nosso componente que vai carregar os dados das categorias, que é a nossa query categoria. Primeiramente, eu preciso que o meu formulário principal enxergue esse módulo de dados. Como a gente faz isso? Venho aqui no menu File, use Unit e seleciono a unit que eu quero fazer a ligação. Dou um OK. Legal. O próximo passo é botão direito aqui na minha list box e uso o Bind Visually. Ele abre aqui os componentes para a gente fazer a ligação das propriedades. Então, essa aqui é a minha listbox 3. Eu posso até renomear ela para ficar um pouco melhor. Vou chamar de list categoria. E preciso linkar ela com a minha query categoria. Vou arrastar para cá. Percebe que ele não está aqui, ele deveria estar listando todos os campos da minha query categoria. Mas ainda não está. Por quê? Temos que voltar aqui no módulo de dados, clicar com o botão direito na query categoria e ir na propriedade Fields Editor. Não está mostrando nenhum campo lá, porque aqui nós não trouxemos os campos para cá. Como eu faço isso? Botão direito, Add All Fields. Ele automaticamente preenche com todos os campos que eu listei aqui no Select. Agora sim, podemos voltar aqui na nossa query categoria e os campos já estão disponíveis para a gente usar. Agora então, basta que eu ligar o campo que eu quero que apareça aqui na list box com a propriedade text dela aqui. Então, por exemplo, eu quero que apareça a descrição. Então eu clico em cima da descrição, arrasto e ligo aqui com item.text. Quando eu faço isso, ele acrescenta vários outros componentes aqui na tela que são responsáveis por fazer essa ligação. Então a gente não precisa fazer isso, ele já faz para a gente. Vou voltar aqui no módulo de dados, só para... Vou vir aqui na minha query categoria e vou ativar ela. Vou voltar aqui e a gente já percebe que o sistema já começou a listar todas as categorias aqui para a gente. Então isso ele já está indo buscar esses dados direto lá no nosso banco de dados. Legal, né? Vamos salvar o projeto. O próximo passo é a gente permitir que o usuário consiga cadastrar ou editar uma categoria. Para isso, como que a gente pode fazer? Deixa eu fechar aqui. Um primeiro passo aqui, a gente precisa criar uma nova abinha que vai ser aberta quando o usuário clicar aqui sobre uma categoria. A gente vai levar o nosso usuário para essa abinha para que ele possa editar esse nome. Ou se ele clicar aqui no botão mais, a gente também vai para essa mesma telinha, só que com o campo em branco para ele poder escrever, para ele poder digitar e cadastrar essa nova categoria. Então vamos lá, vamos criar aqui uma nova aba no nosso Tab Control. Adicionar item. De categoria para o texto aqui, tanto faz, que ele não aparece mesmo em tempo de execução, mas o nome aqui é importante. Tab categoria CAD.
Beleza. Vou pedir para exibir os componentes aqui. Na minha action list, eu vou acrescentar mais uma action, que é a mudança da aba categoria para a aba de cadastro. Então o tab é a minha tab categoria CAD e o name vou mudar de action act categoria CAD. Legal. Agora a gente vem aqui na nossa list box e sempre que o usuário clicar em qualquer item aqui, a gente vai executar essa ação de levar ele para outra aba. Vem em eventos e usa o onItemClick. Então, dá um duplo clique aqui e vamos executar aquela nossa ação. A ação chama act categoria CAD ponto execute sender. Então isso faz com que sempre que ele clique em algum dos itens da categoria, essa nova aba aqui seja exibida. E aí vamos acertar o layout dessa abinha agora. Ela vai ter uma cara bem parecida com essa aqui. Pelo menos essa parte de cima aqui da toolbar. Então vamos copiar a toolbar daqui. Copy, venho aqui, seleciono ela, Ctrl V. No lugar de lançamentos, vou colocar aqui categoria. Vou deixar aqui o botão voltar. Vou renomear ele aqui. Vou chamar de btn categoria CAD voltar, para ficar bem claro que a gente está nessa tela. Vou copiar esse botão, seleciono aqui a nossa toolbar, dou um Ctrl V, vou alinhar o botão à direita e vou colocar a margem dele de direita como 5 e vou mexer na propriedade Style Lookup. Vamos colocar aqui um ícone para a gente salvar. Pode ser esse Done to Button. Beleza. Aí vamos só renomear aqui o botão. btn categoria CAD salvar. Legal. Agora os campos na tela aqui, a gente poderia colocar um label alinhado ao topo e um edit ao topo também, arrastar ele para baixo. Vou esconder os não visuais aqui. Vamos ajustar as propriedades aqui da tela. O text pode ser categoria. E vamos jogar uma margem nele aqui para ficar melhor. Vou jogar de 20 para cada lado. E uns 10 do topo. E no edit aqui a mesma coisa. 20 para cá, 20 para cá. E no topo dele não precisa. Esse é um truquezinho aqui. Sempre que vocês forem fazer uma tela de cadastro, procura não fazer igual a gente fazia no desktop, né? Na programação Windows, que é encher a tela aqui de campinho para o usuário ficar preenchendo e rolando para baixo aqui, porque tem uma coisa que a gente precisa tratar via programação que é um pouco complicada de fazer, que é a história de... Imagina que você tem vários campos aqui e você está editando um campo que fica bem baixo aqui. Quando você clica dentro do Edit para escrever alguma coisa, o teclado mobile sobe e fica na frente do campo. Então você não enxerga o que você está escrevendo. Dá para tratar isso via programação? Dá. Dá um pouco de trabalho e tal. Geralmente, se a gente consegue resolver isso usando o layout da tela, é melhor. Então fica uma dica aí. Como a gente resolve isso? Geralmente colocando os campos até mais ou menos no meio da tela aqui
e fazendo várias etapas. Então coloca etapa 1, o usuário acerta 2 ou 3 campos. Aí próximo, joga para outra telinha, acerta mais alguns, próximo. Então assim, essa é uma maneira mais rápida e menos complicada de resolver esse tipo de coisa. Então fica aí essa diquinha express. Vamos renomear esse campo aqui para ficar mais fácil na hora que a gente for linkar as propriedades aqui. Vou chamar ele de EDT categoria. Beleza. Então sempre que o usuário estiver nessa tela aqui e ele clicar no botão voltar, a gente tem que levar ele de volta para essa aba aqui. Então a gente já tem uma action que leva ele para a aba categoria, que é a nossa ACT categoria. Então seria só executar ela. Então vem aqui, um clique, chama a nossa ação aqui, ACT categoria. Não, acho que nós não fizemos essa ação. Vamos lá garantir isso. F12, exibe os campos, vem no action list. Eu chamei ela de ACT edição. Deixa eu só confirmar se é ela. Vou excluir essa ação aqui. Eu devo ter criado. E vamos cadastrar uma nova. Acho que eu criei para fazer algum teste, não sei. Vamos para Tab categoria. E a ação vai chamar ACT categoria. Beleza. Aí vamos lá no nosso botão voltar novamente. Um clique. Agora sim. ACT categoria. Execute target. Pode passar aqui um sender. Sender ou self. Acho que vai dar na mesma. Beleza. Então a gente já está vindo daqui para cá. E já está conseguindo voltar. Então vamos programar aqui agora a melhor forma para a gente editar esses campos no banco de dados. Vou selecionar aqui o meu listbox. No meu item clique aqui, que eu já comecei fazendo a ação. Antes de eu jogar ele para outra página, eu preciso dizer aqui no meu módulo de dados que a minha query categoria vai entrar no modo de edição, para eu poder alterar os valores dentro dela. Então, como que eu vou fazer isso? Primeiro, o nome do formulário que ela está, que é dm, ponto, o nome da query categoria, ponto, edit. Então, aqui ela entra no modo de edição. Então, ela entra no modo de edição e joga o cara para essa abinha aqui. Aí a gente precisa preencher esse campo aqui com o item que o usuário selecionou aqui na lista. Como que a gente faz isso? A gente vem novamente aqui no nosso Bind Visually, que eu expliquei. Na verdade, eu nem expliquei direito essa tela aqui. Isso aqui é basicamente você conseguir mexer nas propriedades dos componentes do formulário de uma forma visual. Então, resumidamente, seria isso. Então, o que eu preciso fazer? Então, eu venho aqui na nossa abinha, seleciono o campo, ele vai sempre destacar aqui embaixo para a gente, para ficar mais fácil de achar. Eu vou aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor para a gente ver. Vou arrastar ele para cima. Então, o que eu faço? Qual é a informação que eu quero trazer aqui para o meu campo text do EDT categoria? É a descrição da categoria, certo? Então eu pego aqui a minha query, descrição e arrasto para o text aqui. Ele já faz o link, percebe que ele já trouxe o primeiro item da lista, ele já trouxe aqui para a gente ver como ficaria. Beleza? Deixa eu colocar de volta aqui, fechar o meu bind. Legal, acho que a gente poderia já fazer um teste para ver se pelo menos essa primeira etapa está funcionando. Ainda falta a gente terminar o botão salvar e o botão voltar aqui, porque quando a gente clica no item ele entra em modo de edição. Quando a gente clica em voltar sem salvar,
a gente tem que cancelar esse modo edição. Mas vamos ver primeiramente se está funcionando esse clique aqui. Mas antes da gente testar, tem um truquezinho que a gente precisa fazer para poder abrir o banco de dados no celular. Na verdade, não só no celular, né? Na aplicação Windows ou qualquer outra plataforma que a gente for gerar aí. A gente tem que vir aqui no nosso módulo de dados e no evento onCreate, então eu seleciono o módulo de dados, venho aqui nos eventos, onCreate. Eu vou colar um código que eu tenho aqui, para a gente não perder tempo escrevendo, mas vocês podem pausar aí o vídeo, né, e para copiar essas informações ou baixar os fontes que eu já vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Ele está dando um erro nesse TPF aqui, a gente precisa acrescentar uma nova library aqui em cima no uses. Esse uses são todas as bibliotecas que ele usa. É system.io.utils. Então é só acrescentar essa library aqui. Pronto, ele já passa a reconhecer o comandinho e está tudo certo. Então, só explicando aqui um pouco, sempre que o módulo de dados é criado, eu estou dizendo que eu quero trabalhar aqui with fdcon, que é o nosso componente de conexão. Então, todos esses comandos, todos esses parâmetros que eu estou mudando aqui são referentes ao fdcon. Então, se o meu driver de conexão for SQLite, que é o caso, eu preciso setar aqui o caminho de onde fica o nosso arquivo do banco de dados. Por que isso? Porque se eu estou no iOS, o caminho é instalado em um lugar, se eu estou no Android é em outro, e se eu estou no Windows pode ser outro. Então, essa é a forma da gente tratar, aliás, é uma das formas da gente tratar isso. Então eu jogo um TPF combine, que ele vai concatenar, somar essas duas variáveis, e uso um TPF getDocumentsPath, que ele já pega aí o caminho de onde está a nossa aplicação no device, e o nome do nosso banco de dados. Então isso automaticamente faz com que ele já busque onde está o arquivo de banco de dados e já faça a conexão. Dá um connected through aqui. E aí a gente usa aqui algumas diretivas de compilação, um ifdef iOS. O que quer dizer isso? Se eu estou compilando ele para o iOS, o Delphi automaticamente já entende que tem que usar esse trecho de código aqui e vai descartar esses outros dois aqui. O compilador nem passa por aqui. Se você estiver rodando ele no iOS e tentar pôr um breakpoint aqui para o teu código parar aqui para você analisar, ele não vai parar. O compilador simplesmente ignora esse trecho aqui. E a mesma coisa para os outros. Se você está compilando no Android, ele vai ignorar esse trecho aqui e vai entrar só nesse pedacinho aqui. Então é uma forma aí que a gente usa nessas aplicações multi-devices aí, né, multiplataforma, para tratar código. Então a gente cria bloquinhos diferentes para tratar cada uma das plataformas. Beleza? Uma outra coisa legal é, sempre que ele entrar aqui na tela de categorias, a gente atualizar essa lista aqui, só para garantir que ele realmente está visualizando todas as informações. Então, para isso, a gente precisa programar o evento que vai chamar essa tela de categorias, que é feito lá no nosso menuzinho suspenso. Na Multiview, venho aqui em Visible True, categorias, venho aqui nos eventos, um clique. Então, sempre que ele clicar no menuzinho ali em categorias, eu vou chamar o ACT categoria, execute target, e antes dele levar o usuário para a nossa telinha, a gente dá um refresh, dá uma atualizada na nossa query categoria, para ter certeza de que ela está listando realmente todos os campos. Então vamos lá, tm.query categoria.
Eu vou dar um active false nela e depois dou um active true. Acho que é a maneira mais simples de fazer isso aí. Então você desativa ela, ativa de novo. Isso faz com que ela rode novamente o comandinho select que tem dentro dela, trazendo todas as informações para a tela. Então vamos esconder aqui novamente a nossa multiview. E acho que finalmente a gente consegue fazer um teste aí no nosso aparelho. Vamos lá, vamos tentar. Vou trazer o nosso espelho do celular aqui. Enquanto ele compila, galera, queria pedir, por favor, para vocês comentarem, né, o vídeo, dizer se tá bom, se não tá, se tá muito rápido, se tá muito devagar, se a didática tá boa, se a gente está indo num ritmo legal, para que eu possa mudar alguma coisa aqui do meu lado para a gente aproveitar melhor o curso, beleza? Então vamos lá. Aqui uma dica, ó. Sempre que você for compilar no teu aparelho e ele demorar um pouco para entrar e ficar nessa tela preta aqui parada, provavelmente aconteceu algum problema com a conexão do banco de dados. Ou ele não conseguiu achar o arquivo, ou alguma coisa do tipo. Então fica aí a dica. Que eu acho que é o que aconteceu aqui. Teve algum problema. Isso é até legal para a gente ver como a gente pode debugar para descobrir onde é que está esse problema aqui. Vou só aguardar mais um pouquinho para ver se não é alguma lentidão do aparelho. Só um minutinho. Não é. Teve algum problema mesmo. Legal, vamos lá tentar descobrir o que é. É bem provável que seja na nossa conexão do banco aqui. Bom, primeiro deixa eu verificar se o formulário, nosso módulo de dados, está sendo criado quando a gente roda a aplicação. Como a gente faz isso? Project, Options, e vem aqui em Forms. Então, os formulários que estiverem do lado esquerdo aqui, em Auto Create Forms, eles já são criados automaticamente junto com a aplicação. Então, você não precisa fazer nada, eles já são criados. Em casos de aplicações que têm vários formulários e para você não criar todos no momento que você entra no aplicativo, que isso torna essa entrada um pouco mais lenta, você deixa os formulários aqui em Available Forms, né? Você arrasta ele para cá e depois cria os formulários só no momento que você for precisar deles, né? Porque imagina que você tem um formulário, uma aplicação com 20 formulários, se o usuário vai entrar e vai usar só uma tela, não faz sentido criar todos esses formulários para ele usar só uma única tela, né? Então essa é mais uma dica de performance para os aplicativos. Mas aqui no nosso caso está tudo legal. Eu vou aproveitar que eu entrei nessa tela para explicar aqui mais uma coisinha. Essa nossa aplicação, ela não vai fazer muito sentido aqui a gente usar ela com o celular deitado, com ele em landscape, né? Então eu queria já aproveitar e explicar como que a gente trava isso, né? Para que quando o usuário deite o aparelho, o aplicativo não mude, ele fique fixo. Isso a gente faz aqui no menu Application, Orientation. Se eu não habilitar nada aqui, ele fica automático, a aplicação fica autoajustável, vamos chamar assim. Mas no nosso caso, eu dou um Enable e vou escolher quais são os tipos que eu quero que minha aplicação aceite. No nosso caso é só o Portrait, que é ele em pé. Então mesmo que o usuário deite o aparelho, ele não vai se modificar. Beleza? Então vou dar um OK aqui. Então vamos tentar descobrir por que ele não funcionou. Deve ser algum problema aqui com a nossa conexão. Então, vou botar um breakpoint aqui. Breakpoint eu quero que quando eu for rodar, sempre que chegar nessa linha de código aqui, eu quero que o compilador pare e eu consiga analisar o que ele está fazendo. Como que eu acrescento um breakpoint aqui? Eu venho aqui no cantinho da tela e clico aqui nessa barrinha. Então, todo lugar que ficar com esse pontinho vermelho, eu adicionei o breakpoint. Para remover, é só clicar de novo e ele remove. E aí, eu vou explicar essas duas formas aqui da gente compilar. Se eu der simplesmente aqui
esse íconezinho de play verdinho, a própria descrição que aparece aqui já diz, ó, Run without debugging. Ou seja, por mais que eu coloque os breakpoints, se eu clicar nesse ícone aqui, eu estou rodando sem debugar. Isso quer dizer, ele vai ignorar os breakpoints e vai rodar, não importa. Para a gente conseguir usar os breakpoints, a gente tem que usar essa outra opção aqui, Run, ou o F9. Então vamos lá. Ele já está gerando o APK aqui. Está entrando na aplicação. E deu aqui o erro de que não conseguiu abrir o nosso banco de dados. Bem provável que eu tenha esquecido. Então ele deu um erro antes de chegar aqui na criação da tela. Vou dar um break. Vou dar um stop aqui. Deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui no nosso módulo de dados. É bem provável que tenha alguma coisa errada com o caminho de onde o banco de dados vai ser instalado. Vamos olhar isso aqui em Project Deployment, que é aquele processo que a gente já fez. A gente vê aqui em All Configurations e em teoria aqui, All Configurations, Android plataforma, ele já deveria ter setado o Remove Path aqui, ficou errado. Eu comi bola, aquela hora eu acertei só aqui para o ambiente de release e não acertei aqui embaixo para o nosso ambiente de debug. Então é só copiar a propriedade de cima, ponto barra assets barra internal barra. Então agora sim, a gente acertou para o ambiente de debug e para o ambiente de release. Acho que finalmente a gente vai conseguir testar agora. Antes, deixa eu até verificar aqui uma coisa. Aqui na nossa conexão, vou novamente em Connection Editor. Uma outra coisa é esse Locking Mode aqui. Aqui a gente precisa deixar ele como normal. Senão ele vai abrir o banco no modo exclusivo e não vai permitir que a gente faça as alterações do banco. Então Locking Mode coloque em normal também. Então ok, vamos salvar e vamos tentar. Opa, agora acho que vai, hein? Então percebe que ele parou de executar exatamente onde a gente tinha colocado aqui o breakpoint. Então fica essa setinha azul aguardando que a gente faça aqui alguma ação. Deixa eu fechar isso aqui para ficar. Eu consigo executar agora passo a passo do que o compilador faria de uma única vez. Para isso a gente usa a tecla F8. Então eu vou apertar F8. Então ele já executou a próxima linha. F8. A próxima, agora ele vai executar o Connected Through. F8 mais uma vez. Beleza, não deu erro nenhum. Acho que a gente pode continuar rodando sem breakpoint agora. Então, posso soltar ele para rodar aqui no Run. E ele continua a execução normalmente. Agora sim. Agora ele abriu a nossa aplicação. Vou clicar em acessar. Abriu aqui a nossa telinha. Vamos lá no menu. Vou clicar em categorias. O menuzinho não está fechando, não tem problema. Mas está aqui.
já está listando nossas categorias. Vou clicar aqui, por exemplo, em transporte e ele não está levando para lá. Devo ter esquecido alguma propriedade, de ligar alguma propriedade lá dentro dele. Vou clicar em outras receitas para ver. Faltou ligar alguma propriedade. Vamos lá, não tem problema, vamos voltar lá. Vou dar um stop aqui. Vamos lá no nosso bind visual. Eu devo ter esquecido alguma coisa aqui. Normalmente a gente liga também o asterisco aqui da nossa bind source, né, que ele criou pra gente. A gente liga esse asterisco com a propriedade sync da lista que a gente quer fazer. Sim, então vou fazer um último check aqui dos componentes não visuais aqui que ele colocou na tela. Então, o nosso binding está certo, a query categoria. Vou aproveitar e corrigir aquele bugzinho do menu que não está fechando. Aqui na nossa multiview. Ativa ela. Vou esconder esses componentes. Venho aqui no clique das categorias. E antes dela executar a ação aqui, eu coloco multiview.hide master. Então sempre que o cara clicar, a gente atualiza a lista de... Deixa eu até comentar aqui. Atualiza a lista de categorias. Esconde o menu. E muda para a aba categoria. Isso deve resolver o bugzinho do nosso menu. Agora, acho que a forma mais rápida da gente resolver esse bug da gente clicar aqui e ele não levar para lá é a gente substituir esse componente de list box aqui por um outro componente que também lista dados, que é o list view. Então vamos só fazer essa troca, que aliás o list view ele é mais indicado para listagem de dados mesmo. Vamos só substituir ele aqui, alinhamento client. Vamos entrar no bind visual dele aqui, a gente liga novamente as propriedades dele aqui. Então, selecionei aqui o meu list view, preciso ligar a propriedade sync com o asterisco e a propriedade de descrição com o text aqui. Então, se eu for lá no meu módulo de dados e ativar a minha query categoria, vou dar um active true aqui, vou voltar lá. Então ele já começou a listar aqui automaticamente para a gente. Percebe que a diferença entre o list view e o list box, o list view ele já traz esse iconezinho do lado aqui, então fica mais intuitivo para o usuário entender que a hora que ele clicar em algum item aqui a gente vai fazer alguma ação, né, que vai levar ele para algum lugar. Aí vou só conferir aqui, então o meu edit ficou ligado com a descrição, tá tudo certo. Pergunta se quer refazer os links, sim, beleza. Vamos fechar aqui. Vou retirar esse evento aqui da outra listbox que a gente excluiu. E vou jogar ele aqui embaixo pra gente. Salvar aqui. Então sempre que clicar
num item aqui da nossa list view. Ele vai entrar em modo de edição e vai jogar a gente para a aba de categoria. Vou aproveitar e já programar o botão de voltar aqui. Um clique. Ele já executa a ação, mas como ele está em modo de edição, então ele já está executando a volta da abinha aqui, né? Para voltar para essa aba aqui. Mas vamos retirar ele do modo de edição, né? Como a gente faz isso? Se nosso dm.state in ds, vou acrescentar aqui em cima a unit db. Isso deve resolver esse problema. É isso aí. Então, se a nossa query, quando ele clicar em voltar, se a nossa query categoria tiver com o estado edit modes, a gente faz um dm.query categoria cancel. Isso faz com que ela saia do modo de edição. Beleza? Vamos lá tentar mais uma vez. Dá um play aqui. Vamos lá. Acessar. Clicou no menu. Categorias. Ele já automaticamente fechou o nosso menu, beleza? O bugzinho já está corrigido. Vou clicar em salário. Agora sim. Vou voltar. Vou clicar em saúde. Agora resolvemos. Beleza. Transporte. Legal. Então a gente precisa ver depois por que o íconezinho de salvar ali não ficou branquinho. Tudo bem. Legal. Podemos rapidamente aqui para encerrar a aula só fazer o botãozinho salvar ali. Vamos lá. Estou aqui na categoria. Não sei porque ele não está ficando branquinho em tempo de execução. O ícone já está branco. Não sei, vou acrescentar um novo botão aqui para a gente não perder tempo com isso. O style lookup dele eu vou colocar igual esse que a gente tem. Done. Tint color. Vou jogar branco com alpha 255. Ok. Vou pegar aqui o nome desse cara. Vou dar um salvar. Renomear ele. E jogar o nome nesse nosso novo botão. Legal, ele não tem código nenhum. Vou deletar. Pegar esse botão novo. Alinhamento right. Com 5 aqui de margem direita. Beleza. Então aí no clique desse botão, a gente vai copiar esse mesmo, só para evitar dar erro para o usuário. Então quando ele clicar em salvar, se a nossa query estiver em estado de edição, a gente faz query categoria ponto post. Post é o comando que a gente dá para ele salvar os dados no banco de dados. E a gente chama a ação para devolver ele novamente para a telinha
de lista categorias. Tá aí, vamos só fazer um último teste para a gente encerrar a nossa aula. Está abrindo a aplicação. Vou dar aqui um Ctrl Enter para ele entrar em modo de tela cheia, para a gente finalizar aqui a nossa aula. Vou clicar em categorias. Beleza, vou clicar aqui em lazer. Vou clicar dentro do Edit. O teclado já vai automaticamente aparecer. Vou dar um espaço. Vou renomear aqui para lazer 2. Nosso botão aqui ficou aparecendo o texto dele, ficou meio maluco. Mas de qualquer forma, vou clicar em salvar aqui no cantinho. E tá aí a nossa alteração. Percebe que ele já mudou de lazer para lazer 2. Vamos voltar aqui. Volta em lazer 1, salvar. E beleza. Então vamos concluir a nossa aula por aqui. Na próxima a gente resolve esse probleminha do botão. Fica aí de lição de casa para vocês acertarem esse botãozinho. Novamente, pessoal, preciso que vocês respondam aí se vocês estão gostando da aula, se está muito rápido, se está muito devagar, se vocês estão gostando da didática, se vocês querem que mude alguma coisa, beleza? Então dá o feedback de vocês aí e vamos em frente. Legal? Então até a próxima, valeu, tchau, tchau.